Espero que você esteja saudável juntamente com a sua família. Nesse momento, eu vou fazer uma revisão da disciplina de informática básica. Iremos começar trabalhando o arquivo PDF. Esse é um dos arquivos bem utilizados hoje e que tem sido um dos formatos de arquivos que tem conduzido ou que tem reduzido a quantidade de papéis, a quantidade de documento escrito em papel. O formato PDF ele surgiu em 93 pela Adobe System, que foi quem criou, quem desenvolveu esse formato. Um dos pontos que esse formato de arquivo é importante, a ideia inicial, a ideia que se predominou por muito tempo, era que um arquivo que fosse escrito em PDF ou impresso em PDF, ele não podia ser mexido, não podia ser alterado. Com o passar dos anos, houve modificações nesse pensamento e hoje há alguns momentos que você consegue pegar um documento PDF e trabalhar com ele, editar esse documento. Claro que para isso não vai ser feito num documento PDF em si. Você vai ter que copiar esse arquivo do PDF e colocar em um Word ou outro tipo de arquivo, outro tipo de documento, para você produzir um outro arquivo PDF depois, já com a alteração que você quer fazer. Mas a ideia do PDF era fazer um documento que não fosse mais alterado. Essa era a ideia inicial. Um ponto que é importante pensar é a extensão desse arquivo, que é .pdf. Hoje existem vários programas que você pode criar arquivo PDF, inclusive no Word, no pacote Office do Word e outras ferramentas também. Há vários aplicativos e eu vou listar alguns aqui para a gente conhecer. Também há a possibilidade de você abrir um documento PDF já no navegador. Os navegadores usam extensões, em particular o Google Chrome, extensões que você pode utilizar para abrir um documento PDF. Entre alguns aplicativos que me veio à mente, aplicativos que você precisa instalar na máquina, no computador, para poder usar o PDF, temos alguns aqui. O Adobe Acrobat DC é da Adobe, esse foi o criador desse tipo de arquivo. Tem o Nitro PDF, RID, vários outros. Eu atualmente tenho utilizado esse Fox Fato PDF, mas já usei alguns outros elementos, como Curso PDF também, outros aplicativos, para fazer documentos PDF. Como há um grande avanço na tecnologia, hoje muitas das atividades que fazíamos anteriormente no computador precisavam de um aplicativo para isso, instalar esse aplicativo no computador. Hoje já é possível fazer várias ações online. Eu listo aqui alguns sites que você pode fazer união, divisão, redução de tamanho em arquivo PDF. Aí temos o pt.pdf 24, o Small PDF, a iLove PDF, são alguns exemplos desse tipo de aplicação online. Deixa eu só mostrar aqui a prática. Vamos abrir aqui um arquivo. Vou abrir aqui no navegador um arquivo. Vamos procurar aqui um PDF aqui entre os vários documentos que eu tenho na minha máquina. Aqui na realidade no Drive do Google. E devo ter aqui algum arquivo PDF. Vou tentar abrir ele aqui no Drive para visualizarmos isso no navegador. A ação de você abrir um documento PDF no navegador. Isso sem precisar de
precisar de ter algum programa. Deixa eu mudar aqui a posição disto. Deixa eu ver aqui em disciplinas, que devo ter alguma coisa aqui. Vou aqui em IBA, certamente tendo as aulas. Pronto. A ementa aqui do curso de vocês é em PDF. Eu estou abrindo ele no próprio navegador. Vou agora lá no meu pendrive, onde está meus arquivos também. E aqui eu vou usar de outra forma. Deixa eu ver aqui em aulas. Eu vou abrir ementa mesmo. Já que eu estou usando o Foxread PDF, que está instalado na minha máquina. Certo? Então, são algumas possibilidades que você tem para trabalhar em PDF. Há possibilidades, como eu falei, de você unir arquivos em PDF, certo? Também podemos abrir arquivo PDF se usarmos o OneDrive, ou também um e-mail, né? Aqui, deixa eu voltar aqui, deixa eu abrir um arquivo PDF que está aqui no e-mail. Tenho aqui um e-mail, uma conta a pagar, uma fatura chegou para mim. Essa fatura está em PDF. Deixa eu abrir aqui ela vai abrir no navegador. O navegador abre uma aba e me mostra esse arquivo em PDF. A internet não está muito favorável hoje. Vamos. Aqui o documento. Vamos abrir ele. Documento em PDF, está aqui. Certo? Podemos baixar ou fazer outra ação com esse documento sem precisar de instalação de programa. Vamos continuar aqui. Então, aqui já vimos. Estamos nesse ponto aqui. Outra coisa que a gente precisa trabalhar nessa nosso resumo, nessa nossa revisão, é sobre planilhas eletrônicas. Há várias possibilidades que a gente pode trabalhar isso também. Então, uma suíte de escritório, uma suíte de produtividade ou um pacote Office são expressões que remetem a um conjunto de aplicativos voltados para tarefas de escritório. Aí vão ser editores de texto, editores de planilha, editores de apresentação, aplicativos no geral, agenda de compromissos e contatos. Isso visam dinamizar as tarefas do dia a dia de um escritório. Esse enunciado vai também implicar na vida diária da gente, independente de ser um escritório. Não pense o escritório o local, pense o escritório a função de escritório. Nós hoje temos várias atividades, inclusive escolares, que são feitas utilizando esses aplicativos, ou esse pacote Office. Aqui temos alguns exemplos de algumas aplicações ou alguns fornecedores de aplicações de pacote Office. Eu coloquei aqui em cima, primeiro, o Open Office, que você pode ver até aparecer como BR Office em alguns momentos. O Office, que é uma suíte de aplicação da Microsoft, e algumas outras. Essa aqui, uma bem interessante, gratuita também. Falar em gratuita, essa Open Office é gratuita, mas a Microsoft não, né? O Office da Microsoft ele tem um custo. Aí nós temos o WPS Office. Eu baixei um tempo atrás ele, bem interessante, funciona normalmente. Você pode fazer suas atividades com ele e sem precisar comprar. Nessa WPS Office, você pode também tem uma versão paga, se você quiser melhorias nos recursos, mas não há necessidade de comprar o uso mais trivial dos aplicativos.
Esse outro aqui é um aplicativo que eu conheci agora recente, na pesquisa que fiz, que é o da IBM. Também vai fazer as funções de pacote Office, de pacote do escritório. O nosso pensamento nesse momento é trabalhar com vocês a questão da planilha eletrônica, tá? Mas há aplicações também que você pode fazer online. Aí, exemplo, você no Hotmail ou Outlook, você tem o Office 365 acoplado ao e-mail. No Google, nós temos o Google Docs, que vai ter também aplicativos Office para você. E tem o OnlyOffice, esse eu conheci, mas não utilizei ainda, que também faz esse mesmo tipo de aplicação. Vamos abrir aqui. Aqui estou mostrando para você como você vai encontrar no Hotmail ou no Outlook o pacote Office, tá? Eu vou mostrar na prática já já. E aqui onde você encontra no Google. Então vamos lá para abrir aqui no Hotmail. Deixa eu fechar esse e-mail aqui, que vai interessar. Aqui nessas aplicações, você tem aqui o pacote Office, incluso no Microsoft, incluso no seu Hotmail. Então nós temos o Word, o Excel, o PowerPoint, aí calendário, tarefas, e o OneDrive, o Excel também, inclusive, o OneDrive que seria o repositório para você guardar suas informações ali. Como a nossa atividade de hoje é pensada no Excel, vamos abrir o Excel aqui e ver que ele funciona como se fosse no Excel numa máquina. Então aqui, estou abrindo aqui um Excel, uma planilha Excel. Um Excel zerado. Então, sem nenhum documento, sem nenhuma planilha preenchida, nenhum espaço preenchido. Isso não é diferente de você chegar na sua máquina, e pedir para abrir. A planilha é a mesma. Agora, vamos ver aqui a mesma função, a mesma aplicação, utilizando o Google, né? Google Docs. Aí eu vou em planilhas e vou abrir a planilha do Google Docs e eu ter uma planilha em branco, fazer em branco, que não tem nada também, não vai mudar praticamente nada. Existe relativamente algumas diferenças entre a planilha do Google e o Excel 365 da Microsoft online. Existem algumas ferramentas que a Microsoft coloca mas não deixa muito diferente também a planilha do Google. Indo para um Excel normal, um Excel da máquina, você teria praticamente a mesma visão. Deixa eu ver aqui tem mais. Alguns pontos que a gente precisa entender e precisa trabalhar na parte de planilhas é conhecer como funcionam as linhas, as colunas, as células, como funcionam as fórmulas, criação de gráfico e impressão. Eu vou fazer aqui alguma utilização do Excel e uma relembrada para vocês sobre essa planilha. Eu espero que você tenha utilizado-se do material que foi disponibilizado para vocês durante esse período, inclusive sobre planilha Excel, atividades e material para leitura e para prática em vídeos. E você só vai agora aqui comigo ter mais uma visão prática disso.
Não vou entrar em tantos detalhes, porque o tempo também não é tão grande para isso. Mas temos que lembrar, as colunas são, utilizamos aqui letras para as colunas e para as linhas usamos os números, né? Cada campo composto de linha, coluna e linha, eu chamo de célula. Uma célula pode receber números, letras, palavras, expressões matemáticas, fórmulas matemáticas mesmo. Ele já deu aqui já uma resposta, porque aqui eu só fiz a utilizar a numeração 3 mais 5, que a gente sabe que daria 8, porém aqui ele fez o cálculo. Por quê? Para fazer o cálculo ele precisa desse sinal de igual no início, certo? Ah, o Excel tem várias possibilidades de uso, você tem aqui formatações. Vamos pensar que eu vou fazer aqui, nesse trecho aqui, eu vou pegar essas uma, duas, três, quatro, cinco colunas e vou deixar essa linha sendo uma linha única. Como eu faço isso? Eu vou mesclar e centralizar. Então, eu peguei todas essas colunas e transformei só como se fosse uma única célula. Então, eu vou pôr aqui título. O título pode estar aqui de várias formas. Eu posso ampliar, mudar de cor. Vou pôr aqui 30. Já aumentou. Posso colocar a cor no fundo, mudar a cor da letra. Vou pôr vermelho aqui para dar um destaque. Deixar negrito. E aí, isso são coisas que sublinhar, né? Vou colocar itálico, um bocado de coisa que eu posso fazer com esse tipo de ação, com esse tipo de ferramenta. Vamos fazer um cálculo, fazer uma coisa. Eu, pensando assim, eu pedi para vocês fazerem uma atividade que foi criar uma planilha de notas de vocês. Vamos pensar, eu tenho uma disciplina IBA. Eu tenho a nota 1, nota 2, tenho uma média, eu preciso criar, eu tenho que é a soma das notas. Aliás, antes tem a soma aqui, né? A soma das notas, eu posso fazer isso. Criar uma média. E por último, dizer se foi aprovado ou não. Nota final. Ou média final. Okay. Ficou aqui faltando aqui, esse campo ficou fora. Então, vou fazer o seguinte, eu vou fazer, modificar isso, mesclar, centralizar. Eu vou voltar, deixar esse título na coluna E, mas eu vou aproveitar agora de volta e fazer outra vez mesclar e centralizar e vou pegar todo esse campo. Pronto. Posso negritar tudo isso aqui. Um pouquinho. Pô, aqui o cara teve 7, teve 4, 8, para ele não ficar abaixo da média, né? Só que tem um detalhezinho, 7, mas normalmente as médias são 7, alguma coisa. Então vou ter que modificar, acrescentar os decimais. Vem aqui.
Ferramenta aqui para acrescentar decimais. Uma ferramenta interessante aqui é essa ferramenta de formatação. Posso pegar ela e formatar automaticamente a outra coluna. Como as demais são tudo baseadas em decimais, eu posso já aproveitar e fazer tudo nas demais. Formatar todas as linhas seguintes, todos os campos. Certo? Então, formatei. Deixa eu ver aqui. Aqui ficou faltando espaço aqui para a média final. Você dá 2 cliques entre as colunas e consigo ajustar. Então, qual é a soma que eu teria dessas duas notas aqui? Eu poderia fazer como isso. Poderia utilizar-me da referência de coluna e de linha e fazer uma soma matemática. Então, ele poderia se colocar igual a qual é a coluna que está a nota 1? Coluna F. E qual é a linha? A linha 3. E eu posso somar com a coluna G e linha 3. Quando eu der o Enter, ele deve dar a soma das médias. Eita, que o cara tirou nota até demais. 15 pontos. Como vai ter uma média, né? A média, como seria a média? Eu posso fazer matematicamente utilizando. Poderia o quê? Fazer o quê? H, que é a coluna que está a soma, dividir por quanto? Por 2. Não tem problema. Ele não aceitou. Então vamos ver. Aqui, por quê? Eu não defini qual era a linha que ele estava. Vamos ver se vai resolver. Quando eu defini a linha, ele deu uma média. Mas essa média dividir por 3 é por 2, né? Por 2. A média da pessoa seria 7,5. A média dessas duas notas dele aqui. A média final dele, nesse caso, seria igual, né? Então eu posso até pensar aqui fazer algo também assim. Se essa coluna J é igual à coluna I, eu posso colocar que ali é igual à coluna I3. Seria essa média ali. Nesse exemplo aqui, eu estou fazendo uma média somente de duas notas. Normalmente eu faria um cálculo de cada média final. Isso aqui seria um bimestre da pessoa, esse aqui seria um bimestre, certo? Aí eu teria essa média e teria outro bimestre à minha direita e outro, depois teria a média final, que seria a divisão dessas médias de cada bimestre. Eu poderia fazer isso diferente. Aqui eu usei matematicamente para fazer os cálculos, certo? Aqui eu poderia usar outra possibilidade, que é para usar uma fórmula. Qual forma seria? A forma seria soma. Eu vou somar o quê? Eu vou somar as notas obtidas na coluna F e na coluna G da linha 3. Então eu vou ter que dizer qual é a linha, qual é a coluna, qual é a linha. A coluna F, linha 3. Ponto, vírgula, e G3, fecho, e teria o mesmo resultado, usando uma fórmula. Certo? A média seria, eu poderia utilizar aqui de outro recurso de média, não recordo agora como faria a média aqui, mas tem uma forma de fazer média. Mas eu posso fazer aqui, isso aqui, utilizar-me de outro recurso que vamos pôr aqui, letra H4 dividido por 2. Ou então fazer essa média aqui ser assim. H seria igual a H4 dividido por 2, seria a média também. Observe que aqui ele não colocou não colocou a vírgula com dois números decimais, colocou com uma só. Por quê?
Quando eu formatei usando o recurso da formatação aqui, eu só formatei a linha 3, não formatei a linha 4. Então eu teria que ampliar aqui, colocar mais um zero, ou pegar a ferramenta de formatação e pôr aqui embaixo. Então, senhores, são algumas possibilidades assim que existe no Excel, certo? Essa mesma ideia aqui eu posso utilizar na internet, usando o planilha do Excel. Vamos pensar aqui que eu tivesse que fazer algo diferente agora. Eu tivesse e vou ter que saber onde é que vou pegar a Microsoft, que vai ser mais fácil para a gente fazer, pelo fato da exposição ser praticamente a mesma. Cadê aqui? Onde é que está? Onde é que eu faço aqui a mesclar e centralizar aqui? Ó. Eu mesclo e centralizo aqui. Já fiz aqui. Então aqui eu vou fazer aqui orçamento. Vou pensar aqui gastos, alimentos. Alimentos, roupa e transporte. Mesma ideia, eu posso aqui somente dar dois cliques entre as colunas, ele já vai abrir já para preencher o espaço que faltava. Fiz aqui o orçamento, eu vou modificar aqui o tamanho, mudar a fonte, esse daqui eu vou por 30. Tá? Automaticamente já me ajusta esse orçamento ali. Então, pensar que a pessoa gasta por mês em alimentos R$ 300, com roupa ele gastou 150 e com transporte ele gastou R$ 90. Eu tenho aqui uma possibilidade de fazer o somatório despesa mensagem. Vou aqui despesas mensais. E aqui, ó, novamente aconteceu de não comportar toda a palavra aqui. Então, vindo dois cliques ele vai abrir. Eu posso fazer aqui de outra forma, utilizando uma fórmula pronta que é a autossoma, que, a, que a aplicação fornece. Então vamos ver aqui a autossoma. Ele já vai dar a soma aqui no total desses campos. Vou pôr aqui em amarelo e negrito, só para eu saber. Se eu clicar em cada uma dessas linhas, dessas células, na realidade, eu terei os valores individuais. E aqui eu tenho a fórmula. Observe que, diferente daquela fórmula que eu usei antes lá, que era ponto vírgula, aqui ele colocou dois pontos. Qual é a diferença? Quando eu faço a autossoma ou mesmo uma soma, se eu tenho uma sequência de dados, ó, linha 2, linha 3, linha 4, eu posso utilizar-me desse recurso de referenciar essa soma, ou essa fórmula, o início e o final das células que eu vou utilizar. Então aqui eu fiz desse jeito. Eu poderia aqui, vou fazer a mesma coisa aqui no lado, fazer aqui embaixo, vou usar a fórmula, qual é? Soma e colocar qual é essa letra aqui? Peraí. Não peguei aqui a letra. É a coluna B2, poderia ponto vírgula, coluna B3, outra ponto vírgula, coluna B4 e fechar. Right? Aqui eu errei. B, aqui é B.
você tem o mesmo resultado, certo? Qual a diferença dessa fórmula aqui, desse resultado, ou dessa forma de trabalhar e dessa outra aqui? É que eu só economizei digitação. No final das contas, é a mesma ação. Há várias outras coisas que a gente pode trabalhar na planilha Excel que a gente vai desenvolver durante esse período de aulas ainda online e possivelmente presencial em breve, para a gente aprender mais sobre o uso do Excel. Eu finalizo por aqui e espero que a gente tenha uma boa semana e na semana que vem teremos uma avaliação e que você aproveite do material que você tem, levante sua cabeça, revise seu material e tenhamos uma semana, não somente com a minha disciplina, com as demais, uma semana produtiva, onde você vai ser avaliado nesse período que você está offline, né? Você está trabalhando somente, nós não estamos tendo aulas presenciais.